E então, depois de ter ido pro Eco Palmeira para ficar só um dia e ter ficado uma semana, chegou a hora de finalmente continuar a viagem. A ideia era que eu passasse de cidade em cidade, fosse devagarzinho, sem pressa, e onde eu não conseguisse um lugar para dormir, eu acamparia e assim eu fosse até chegar em Brasília. Só que nem tudo é como planejado, e o que aconteceu na verdade foi que eu pesquisei a cidade mais próxima, mandei mensagem também tentando fazer essa troca de trabalho por acomodação, e ninguém da outra cidade respondeu e nem da outra que eu pesquisei. E então eu falei, putz, eu vou ir acampando. Só que o Felipe falou que tinha alguns lugares ali que eram meio estranhos e o mapa também não estava muito bem mapeado. E o que eu fiz foi procurar uma cidade que fosse um pouco mais turística, porque aí teriam mais hotéis e pousadas que provavelmente aceitariam meu trabalho em troca de acomodação, e aí eu não teria que gastar muito dinheiro na próxima parada da viagem e tudo mais. E foi assim que eu encontrei Ibitipoca. Assim que eu decidi que realmente queria ir pra lá, eu fiz o mesmo esquema que eu fiz em Paraíba do Sul. Mandei mensagem para algumas pousadas, uma me respondeu, disse que eu podia ficar lá, então eu conversei com o Felipe, disse que estava indo no dia seguinte, e ele me deu algumas coisas, como barra de cereal, canivete, fogareiro, coisas que, nossa, me ajudaram muito durante a viagem. E além disso, ele ainda me ofereceu para me dar uma carona até 3 Rios, então fomos eu, ele e a mãe dele, chegamos lá, e ele falou assim, cara, já estamos aqui, vou te levar até Juiz de Fora. Só que se vocês olharem no mapa, de 3 Rios até Juiz de Fora é um chão. Eu acho que é mais de 1 hora, devem ser, sei lá, uns 60, 80 quilômetros. E ele me levou até Juiz de Fora. E aí chegamos em Juiz de Fora e tal, eu falei, não, pode me deixar naquele retorno ali, que dali eu tento pegar uma carona. E na hora que ele foi fazer o retorno, ele entrou e falou assim, já estamos aqui, eu te levo até Lima Duarte. Cara, vocês não têm noção, ele andou mais de 150 quilômetros em uma carona. Depois ele ainda ia ter que voltar tudo. Foram, sei lá, 2 horas e meia de carro que ele me levou, cara. Sem contar que era a minha primeira vez em Minas e a minha primeira vez fora do Rio. Cara, eu tava com uma sensação muito boa, eu tava com um pressentimento muito bom. E aí começou a minha jornada pra Ibitipoca. Sobe e desce muros fora da lei. Ela sai por onde entrei. Gritos e sussurros fora da lei. Até o conceito. E depois dessa carona maravilhosa, eu finalmente cheguei em Lima Duarte. Me despedi do Felipe, me despedi da mãe dele. E nisso já eram mais ou menos umas 2h40, 2h50. Foi quando eu fui no ponto turístico e perguntei, cara, como é que eu faço pra chegar até Ibitipoca? Porque eu sabia que era perto, mas não sabia como é que fazia pra chegar. E aí o cara me falou, olha, só tem 2 ônibus que passam pra Ibitipoca por dia. Um sai 8 horas da manhã e o outro sai 3 horas da tarde. E tipo, faltavam 10 minutos, eu falei, cara, onde é que fica? Onde é que eu vou? Aí ele falou, calma, fica tranquilo, é bem ali na esquina e tal. Aí eu fui ali pra esquina, esperei o ônibus. E quando foi umas 3h10, 3h15, o ônibus chegou e eu fui completamente surpreendido, porque parou um ônibus na minha frente, eu falei, pô, que ônibus maneiro e tal, né? E aí, na verdade, era o ônibus de trás, que era um ônibus amarelão assim, tipo, parecia que tinha saído de um filme, sabe? Um ônibus muito, muito, muito antigo, não tinha nem catraca. Eu falei, cara, que doideira. E eu me lembro que tinha uma plaquinha engraçada, que tava um canguru desenhado e escrito... estamos te filmando, tipo, como se o canguru estivesse me filmando. Não sei se era uma marca, o que era, mas eu lembro que eu achei muito engraçado. Aí eu fui, sentei lá atrás e tinha um monte de gente, assim, já meio interiorzão, sabe? Com chapéu de cowboy e umas roupas assim. Eu falei, mano, que doido, tô em Minas, cara. E eu tava nessa vibe, assim, muito feliz, sabe? Tipo, uma sensação muito boa mesmo. E aí eu me lembro de uma hora que foi até engraçado, porque eu tava, assim, naquela vibe olhando a paisagem e tal, e eu percebi que tava demorando muito pra chegar. Eu olhei, tipo assim, pô, Ibitipoca é tão perto, como é que tá demorando tanto? E aí quando eu olhei no mapa, tipo, o ônibus tava tomando um caminho completamente contrário pra Ibitipoca. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Tipo, pra onde é que eu tô indo? Não sei. Aí eu fui e perguntei pro cara que tava lá do lado. Aí ele falou assim, não, fica tranquilo, o ônibus vem até aqui, mas depois ele volta e vai pra Ibitipoca. Só que nisso, tipo, o ônibus demorou, sei lá, 2 horas e meia pra chegar. Eu cheguei lá em Ibitipoca, eram mais ou menos 4h30, quase 5 horas, sendo que eu saí de casa às 8 da manhã, sabe? E foi aí que eu passei o primeiro perrengue, mas eu já vou contar sobre isso pra vocês também. Porque antes eu quero falar como é que foi a minha primeira impressão da cidade. Quando eu cheguei, eu desci do ônibus e, cara, era uma cidade, assim, em volta era tudo morro e era tudo muito charmoso, sabe? Eu não sei explicar. Era uma cidade, assim,
muito pequena, mas ao mesmo tempo com um monte de coisa interessante pra conhecer. Então fui passando por aqueles lugares, eu não consegui parar porque eu tava com mochila, eu tava cansado da viagem. Então primeiro eu fui andando pro chalé, que eram mais ou menos uns 3, 4 quilômetros ali da vila. E eu comecei a pensar assim, cara, mochilar é uma coisa muito doida, porque esse era o segundo lugar que eu tava parando durante o mochilão. E eu já não imaginava que eu ia pra esse lugar, eu nunca tinha ouvido falar desse lugar, não tava na minha rota de viagem. E também o fato de que você sempre tá saindo da sua zona de conforto. Tipo assim, eu tava num lugar que eu não conhecia nada nem ninguém, e aí eu conheci todo mundo, conheci o Eco Palmeira, conheci o Felipe, conheci a cidade. E aí agora eu tô em outro lugar que eu não conheço nada de novo, e aí semana que vem eu estaria em outro lugar que eu não conheço nada de novo. E você sempre tá nessa assim, sabe? Só que ao mesmo tempo que é uma sensação de desconhecido, de medo, é também uma sensação muito boa de experiências que você não sabe o que vai acontecer, mas você sabe que vão ser coisas boas, sabe? E eu tava com uma expectativa muito alta naquele lugar, tipo, eu sabia que ia ser uma experiência incrível, principalmente porque eu iria ficar sozinho. Eu tava pensando nisso tudo enquanto tava andando pro chalé, e foi quando o inesperado aconteceu. O Xinha, que era o dono dos chalés, passou de carro e falou, cara, esse doido aqui que tá com esse mochilão só pode ser o César. Ele me chamou e acabou me dando uma carona até lá. Eu não sei dizer o que quer dizer, eu amo você, tutum, tutum, tum. Se eu digo pare, o que quer que eu... Opa! Valeu! Licença. Ai, caramba, tá pesado. E foi logo quando eu cheguei que eu passei pelo meu primeiro perrengue da viagem. Porque o que acontece? Diferente do Eco Palmeira, que tinha restaurante e tudo lá, o chalezinho era só uma casinha e você tinha lá o seu fogão, tinha um frigobarzinho, mas você que tinha que fazer sua própria comida, eles não trabalhavam com nada de comer lá. E eu cheguei só com as barras de cereal que o Felipe tinha me dado. Então eu falei, pô, vou lá na vila, que eram uns 3 quilômetros dali, vou comprar alguma coisa e eu volto pra fazer. O Xinha até me emprestou a bicicleta dele pra eu ir lá e tal. Eu falei, pô, beleza, vou lá rapidinho e volto. Eu peguei a bicicleta, fui, parei em frente ao mercado, comprei as coisinhas. Só que se lembrem que eu cheguei lá, era mais ou menos umas 5 horas, 5 e meia. E o caminho inteiro da vila até o chalé não tinha iluminação. Quando eu saí do mercado, já eram mais ou menos umas 6 e pouco e já tava tudo escuro. Eu levei uma lanterna, mas mesmo assim, cara, não dava pra ver nada. Mas o pior não era isso, porque se fosse só isso, tava bom. A bicicleta que o Xinha me emprestou, ela não tava funcionando a marcha e tava presa na marcha mais leve possível. E aí eu fui pedalando a 50 pedaladas por milímetro. Cheio de coisa, comida, ovo, e aí tudo escuro e um monte de bicho fazendo barulho, porque lá é só mato e eu, meu Deus do céu, eu vou morrer aqui. Mas não acabou por aí. O que aconteceu? No meio do caminho, cara, tinha um coroa, tipo assim, tava tudo escuro e o cara parado no meio da estrada. E tipo assim, gente, é agora que eu vou. Mas no fim deu tudo certo, resumindo, deu tudo certo. Eu passei pelo coroa, fui subindo tudo, tipo, eu morri várias vezes durante o caminho, né, porque eu ficava parado assim, tentando pegar fôlego. Eu demorei mais de 1h30 pra chegar lá, mas quando eu cheguei, eu peguei, deitei no chão e fiquei 1 hora deitado no chão sem conseguir levantar, sabe, minha pressão baixou legal. E falando assim, parece que foi muito engraçado, muito divertido, né, mas na hora eu sofri, foi o primeiro perrengue da viagem, mas nunca mais eu fui idiota o suficiente pra sair à noite em um lugar que não tem iluminação. Bom, mas passando esse caos inteiro, como é que foi a minha experiência nos outros dias no chalé? No início foi um pouco estranho, porque eu já estava acostumado a estar junto com a família do Felipe, a conversar todo dia, tomar café junto, e de repente eu estava sozinho. Mas por outro lado foi uma experiência incrível, porque eu nunca tinha ficado sozinho assim, sabe? E você tá sozinho, perto da natureza, é uma coisa que faz você refletir muito sobre a sua vida como um todo. E se eu te perguntar agora, quando foi a última vez que você pensou sobre o que você tem feito, sobre a sua vida como um todo, você vai dizer, cara, não sei. Tipo, o normal é a gente não saber, porque a gente vive acelerado, principalmente quem vive na capital. E eu morei a vida inteira na capital. Só que uma coisa importante que eu aprendi estudando filosofia é que a vida não simplifica. Então, se você não tem tempo para pensar sobre você agora,
Você nunca vai ter esse tempo. Porque, por exemplo, imagina você chega agora pra um garoto do ensino médio e fala assim: cara, você tinha que fazer um cursinho de inglês. Aí ele pode te responder: pô, mas eu já faço prova toda sexta e eu já tô fazendo pré-vestibular e tudo mais, então, pô, não tenho tempo. Mas aí ele vai terminar o ensino médio, vai entrar na faculdade, e aí ele vai estar na faculdade, e aí ele tá namorando, e aí daqui a pouco ele tá namorando e casa e tem filho. E aí quando você acha que ele vai ter o tempo pra fazer esse cursinho de inglês? Se a vida só vai acrescentando mais coisas, ela não vai tirando nada. Então isso foi uma das coisas que mais me fez pensar durante essa estadia de 7 dias lá. Eu lembro de ter me perguntado exatamente assim: cara, em que ponto foi que eu deixei de ser prioridade pra mim mesmo? E sobre o meu dia a dia em si, não tem muito o que dizer, porque acabou se tornando uma coisa meio monótona, sabe? Não um monótono ruim, mas eu acabei criando uma rotina de acordar e eu ficava ali no chalé, dava uma volta. E eu sei que você pode estar me perguntando: mas César, não só de reflexão se vive homem, você não se sentiu sozinho? E a resposta é: sim. No final desses 7 dias eu tava me sentindo muito sozinho, porque eu não tinha rede social, eu tinha poucos contatos no meu celular, só o do meu pai, minha família, assim. Então, tipo, eu tava vivendo um monte de coisa, pensando um monte de coisa e não tinha ninguém pra compartilhar isso. E aí eu até me lembrei de um dos meus filmes favoritos, que é Na Natureza Selvagem, que no final do filme ele fala que a felicidade ela só é real quando compartilhada. E era exatamente isso que eu ia buscar na minha próxima parada.